Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para a turminha maravilhinda aí do 6º ano pelo Educa Recife. Então, gente, como nós costumamos sempre dizer para vocês, essa nossa aula está sendo transmitida ao vivo agora pela TV Nova, mas para a galerinha que tem aula pelo turno da manhã na escola regular, essa aula é retransmitida no turno da tarde e vocês podem acompanhar. Quem foi para a escola de manhã, acompanha a reprise à tarde. E hoje nós contamos com a ajuda dela, a Jéssiquinha, ela aqui, ó, Jéssica, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis, né, para todos e todas. E a gente falou aqui, né, da TV Nova, aqui da aula ao vivo, a aula pela reprise à tarde, mas você também pode acompanhar as nossas aulas pelo canal do YouTube do Educa Recife e pelo aplicativo que o nosso colega da produção aí, Cleito Rasta, olha ele aí, ó, jogou o QR Code aqui e você aponta o celular para o QR Code, direciona você para a loja de aplicativos do seu celular, né, Android ou iOS, faz o download e pode acompanhar pelo aplicativo da Educa Recife com a sua internet financiada pela prefeitura. Não vai consumir do seu pacote de dados. Aí ó, é só vitória, como diz o nosso professor Gilson, né, que estava com vocês ainda há pouco. E aproveitando, né, que o professor Gilson estava aqui, quem continua conosco hoje aqui na aula é ele, é o nosso colega, o professor Armando. E aí, professor? Estamos aqui ainda, né? Vamos conjugar o verbo estar. Então, estaremos aqui junto nessa aula de história, né? Coisa que eu adoro, então vou tentar contribuir aqui, né, para rolar esse intermédio entre geografia e história, esse papo bacana. Beleza? Vamos embora, Luciano. É isso aí. E ó, o que é que a gente estava falando na aula passada, né? Vamos começar a nossa aula relembrando o que é que a gente viu na aula passada. Todo mundo deve estar lembrando aí, ó, da egípcia aí, ó, eu falei faraó, né? Então a egípcia lá, todo mundo deve estar lembrando porque a gente está trabalhando exatamente a história do Egito Antigo, né? Então na aula passada a gente começou falando, né? Na realidade a gente falou sobre os períodos, né, da história do Egito. A gente viu o momento, né, em que os dois reinos, né, do Alto e Baixo Egito, eles foram unificados ali pelo faraó Menés, e dando início ao período, né, que a gente chama de dinástico, né, dinástico porque começam as dinastias dos faraós a serem ali, ó, uma após a outra ali em sucessão, né, governando ali o Egito. E a gente viu a divisão, né, da história do Egito em 3 períodos, né, Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E hoje o que é que a gente vai fazer? Nós vamos tentar reconhecer aqui o Egito Antigo, tratando sobre as suas contribuições para a sociedade. A gente vai falar um pouquinho a respeito de questões sociais, questões culturais e algumas contribuições dos egípcios, né, para a história da humanidade. Eu descobri, inclusive, né, que eles, naquele período ali, ó, mais de 1000 anos, né, antes de Cristo, né, então eles já faziam até cirurgia, certo? Já realizavam pequenas cirurgias na população. Então veja que a sociedade, né, evoluída, avançada, né, assim, é um povo inteligente, né? Então, nesse sentido, a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito, né, da a economia da sociedade, né, e de algumas contribuições dos egípcios, né, para a história da humanidade. Vamos começar aqui a nossa aula falando sobre a economia egípcia, né? Então veja, a economia egípcia ela era caracterizada por uma forte, né, uma grande intervenção do Estado, né, nas decisões. Então, a gente falou, né, para vocês já nas aulas anteriores que o Egito ele vai se desenvolver ali na região
do vale, né, do Rio Nilo, e que o Rio Nilo ele vai favorecer o desenvolvimento da agricultura, né? Ele, durante um período do ano, geralmente ali entre julho e setembro, as águas do Rio Nilo elas transbordavam, e quando elas transbordavam, né, toda aquela vegetação que tinha na lateral, ela terminava, né, pela inundação, ela apodrecia, e quando o rio voltava ao curso normal, aquele efeito ali gerava um humus fertilizante, né, que contribuía para o desenvolvimento, né, e para a prática, né, da agricultura. Então eles, a partir de setembro, eles começavam a plantar ali às margens do Rio Nilo, ou em territórios um pouco mais distantes, que eles canalizavam a água para aquela região por meio dos chamados canais de irrigação, que era o que? Construíam valas, né, do curso do rio, para levar a água até os locais onde eles queriam aproveitar ali para a agricultura. Então, nesse sentido, o que acontecia? A gente tinha o faraó, né? Como a gente falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o faraó daqui a pouco, mas o faraó era o rei, né? O grande líder ali, era a representação da autoridade do Estado, porque a gente viu também que no Egito Antigo, né, existia um sistema de governo que é o que a gente chama de monarquia teocrática, né? O rei, ele era considerado um deus vivo na terra, né? Era o todo-poderoso, né? O faraó era então a que se chamava de vigário de Deus, né? Ou dos deuses, porque os egípcios eles eram politeístas. Vamos falar disso também daqui para o fim da aula, com mais detalhes. Mas veja, nesse sentido, o que é que a gente tem? O faraó era a representação do Estado, e o Estado era dono de todas as terras. Não existia propriedade privada, professor. Era toda a terra, né, ela era do faraó, né, que era a representação ali do Estado egípcio. E o povo trabalhava na terra, mas num sistema mais de arrendamento, né? A gente trabalha essas questões, né, de arrendamento de terra em geografia, né? Exatamente, né? Então é importante, né, a gente entender que as transformações das paisagens, né, a modificação do espaço, ela vem aí, ó, como uma herança dessas civilizações, né? A agricultura, ela é utilizada até hoje, né, professor? Então Exatamente. é muito interessante a gente pensar por esse lado, né? Por pensar que relações sociedade e natureza ocorriam, né, desde o quê? Mas faz muito tempo disso aí, né? 1000 anos antes de Cristo, você falou, não foi? Esse período. Exatamente, é bem mais, Então veja, né? Assim, é coisa de 2000, 3000 anos antes de Cristo, né? exatamente. Então essa transformação, essa alteração nesses lugares, né, vai permanecer até hoje. Então essas relações, né, porque a Terra é a mesma, né? Os Exatamente. habitantes foi que mudaram, mas a Terra é a É. mesma. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Ó? Como a gente colocou, a propriedade estatal da terra, ela configura aí a submissão dos camponeses, né, chamado de felais, à servidão coletiva através da corvéia. O que era a corvéia? Era uma obrigação que os camponeses tinham de trabalhar as terras do Estado durante um período. Então, em linhas gerais, o que a gente tem é que eles faziam o seguinte: quando havia necessidade da construção de alguma obra pública, né, da parte do Estado, o faraó recrutava uma parte da população, certo? Alguns camponeses específicos ali que iam construir aquela obra e depois voltavam para sua vida cotidiana, findada a obra, né? Mas essa corvéia, ela seria exatamente essa obrigação, né, que eles tinham de trabalhar na construção de obras públicas ou nas terras do Estado durante um determinado período, né? Era tipo, imaginar que seria tipo um pagamento de aluguel, né, pela terra que eles desfrutavam, né, para sua sobrevivência, né? Então vejam, a agricultura ela vai se dar muito dentro da perspectiva da produção de cereais, né? Então a gente tinha aí, ó, a produção de cereais com a utilização de arados movidos por tração animal, que possibilitou atividades de exportação
dos seus excedentes agrícolas. Vamos lembrar um detalhe, né? Para quem já leu, por exemplo, a Bíblia, né? Lê lá no Pentateuco, né? Observa que, por exemplo, durante o período onde se narra ali no livro do Êxodo, né? A história de Moisés, observa, né, que os camponeses, né, os hebreus, né, que haviam sido escravizados, né, pelo faraó, então eles eram colocados ali para realizar trabalhos, né, construção de templos, de outras coisas. Então isso já é um exemplo do que seria a cové. Mas um pouco antes de Moisés, a gente tem a história de José. E José, dentro da perspectiva, né, do conto lá, do relato bíblico, ele era um camarada, né, que interpretou ali 2 sonhos, né, do faraó, e ele previu ali 7 anos, né, de grande fartura e 7 anos de crise, né? Então o que é que acontece? Ele recomenda ao faraó que junte, né, a maior quantidade de grãos que ele pudesse em celeiros. E assim foi feito, né? Então a gente observa que eles produziam, diferente do que vai acontecer em alguns outros períodos, como na Idade Média feudal, por exemplo, eles produziam excedentes, eles não produziam somente para subsistência, produziam excedentes, ora para guardarem nos celeiros, né, para momentos de crise, ora para comercializar com outros territórios. Inclusive no próprio relato, né, do texto lá da história de José, chega um momento que os irmãos de José, que haviam vendido ele, né, como escravo lá para o Egito, eles se dirigem até o Egito para comprarem grãos, né, porque havia aquela crise, né, de escassez de produtos. Então a gente observa que a economia era voltada nessa perspectiva, né, da produção de excedentes. Aqui a gente tem uma imagem, ó, de um egípcio, né, ele arando a terra com um arado produzido geralmente de madeira, né, e puxado por tração animal, né. Então aqui a gente tem na verdade uma pareia de bois, né. Por que é uma pareia? A gente percebe aqui 4 chifres, né, e 8 patas, né. Então a gente tem 2 bois ali, um do lado do outro. E aqui, ó, um exemplo, né, uma imagem, né, que mostra aí a questão da atividade, né, comercial, eles abastecendo, né, alguns navios, né, que chegavam em determinados momentos, né, em determinados locais para pegar essa produção e levar para outras partes ali do Egito ou para outros territórios. Aí vejam, a sociedade, né, egípcia, ela era assim marcada, né, por ser uma sociedade que a gente chama de estamental, ou seja, uma sociedade de classes, né? Você tem classes que são consideradas mais importantes do que outras, e nesse sentido, geralmente o indivíduo nascia e morria dentro do mesmo grupo social, porque era uma sociedade que tinha uma rigidez estamental muito grande, então havia pouca ou quase nenhuma perspectiva de ascensão ou de mobilidade social. Então veja, no topo dessa sociedade estava o faraó, que era considerado, né, um deus vivo, né, a maior autoridade, né, e tinha várias funções, função executiva, função religiosa, né, função legislativa, então ele acumulava tudo isso. Ele era proprietário aí, ó, de quase todas as terras, possuía muitos funcionários e recebiam uma enorme quantidade de impostos. Como é que eles pagavam esses impostos? Geralmente com produção. Certo? Os impostos eram pagos com a produção, né? Com a produção agrícola, né? Embora que em um determinado período da história do Egito vai haver também a atividade, né, comercial se utilizando de outros produtos. Mas vejam, o faraó, a expressão, né, faraó significa, né, casa grande ou casa real, né? Então o faraó, ele era aquele indivíduo que era considerado o mais importante dentro dessa sociedade estamental, né? Então, abaixo do faraó, certo, estavam o que? A classe sacerdotal, a nobreza e os altos funcionários que tinham o que? O controle do Estado. Você tinha um faraó, abaixo dele sacerdotes, nobres e altos funcionários, geralmente os escribas, por exemplo, né? Então aqui, ó, dentre os sacerdotes, não, dentre os
representantes, né, da sociedade, né, que estavam abaixo do faraó. A gente tinha o vizir, que ele supervisionava a polícia, a justiça e a cobrança de impostos. Existiam os vizires, né? E existia o grão-vizir, que era o chefe de todos aqueles outros, né? Então, os escribas, esses daqui, eles eram letrados, assim como os sacerdotes também o eram. Então, era aquele pessoal que registrava, né, tudo o que acontecia na sociedade egípcia naquele momento. Principalmente, eles registravam, né, os serviços contábeis, ou seja, quanto foi coletado de impostos, né, quanto foi colhido ali de produtos, né, agrícolas, né, as áreas que estavam sendo cultivadas. Então eles registravam todas as atividades econômicas ali e registravam mais coisas também. Mas eles se dedicavam a esse registro, né? Ô, Luciano, Diga aí, e professor. aí surge uma pergunta, né? Fala assim um pouco sobre essa forma de registro, né? Era alfabeto, como era a questão numérica? Isso aí Fala pra gente aí um pouco ele sobre ele isso. ele tá perguntando, isso é um spoiler. Eu vou responder isso É. daqui a pouco, porque a gente Oh, vai isso falar aqui é só levantar a sobre bola pra tu cortar. a escrita, né? A escrita egípcia. Veja, a escrita não era dominada por todos e todas. Então, quando você tem o escriba como um funcionário, ou seja, era um camarada letrado, ele sabia escrever, ele dominava, né, a escrita egípcia, que era bem complexa, né, a chamada escrita hieroglífica. Vou falar sobre ela antes do final da aula, mas veja, então eles escreviam geralmente em tabuinhas de barro, de madeira, né? Ou no papiro. A gente viu na aula passada, né, a questão da produção do papiro, né? Eles pegavam uma plantinha que tinha ali na margem do rio Nilo e a partir dela eles fabricavam um papel, certo? O papel de papiro, né? E escreviam ali também. Veja, os sacerdotes eram um grupo bem poderoso e rico, né? Tinham terras e grande influência no poder central, porque veja, os sacerdotes, além de dominarem a escrita, dominavam outra coisa, a astronomia e a astrologia. Então eles conseguiam, por exemplo, prever cheias, prever eclipses lunares, né? E muitas vezes eles utilizavam, né, aqueles fenômenos da natureza como uma estratégia de dominação. Fazia um pronunciamento, o sacerdote sabia que havia uma cheia, né, fora de época em um determinado período ali. Ele prevendo ali pela questão dos astros, não, a maré vai aumentar, então o volume de águas do rio ele vai subir. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer para o povo que os deuses estão descontentes e eles vão gerar ali uma inundação, porque o povo não está produzindo o suficiente. Então eles usavam essas informações para dominar o povo. O povo não, o povão, né, digamos assim, né, ele não tinha esse conhecimento, né, astronômico, astrológico, nem tinha o conhecimento da escrita. Não eram todos que dominavam a escrita. Então ficava mais fácil, né, para essa turma manipular aí a partir do conhecimento, né, que eles possuíam. Aí isso é um detalhe, né? Lembrar aí aquela velha frase, né, conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece a respeito de algo, mais você sabe, mais difícil torna-se para que você seja enganado, enganada, né? Então, veja aqui a pirâmide social, né, que a gente representa assim. Pirâmide social por quê? Porque as classes que estão no topo, elas são minoria da população. Porém, elas estão no topo porque são consideradas mais importantes. Então, faraó, sacerdotes, nobreza, altos funcionários, artesão, comerciantes e militares, os felais, né, que eram os camponeses, e no fim, os escravos. Então, lembrando, os artesãos era aquela galera, né, que trabalhava fabricando aí, vidro, calçado, corda, ou seja, fabricavam vários produtos de utilidade, né, que não eram aqueles produtos agrícolas, né? Os comerciantes, né, era a galera que vendia grande parte do que era produzido, certo, pela população e pelos artesãos. Então, eles vendiam o trigo, o linho, o papiro, realizavam comércio de trocas com todas as antiguidades, né, ou seja, com outros territórios. O comércio à base de troca, né, trocavam produtos por outros produtos. Isso tem um nome, se chama escambo, ok? E os militares, né, o exército ele vai se fortalecer
a partir dos períodos de expansão. Vamos lembrar que durante o período do Novo Império, né, os egípcios começaram a se expandir territorialmente. Nesse sentido, o exército foi ganhando mais importância e foi ficando mais capacitado, né? Então, eles invadiam, né, conquistavam determinados territórios e ali realizavam o saque, né, daqueles territórios. Aí veja aqui, ó, a questão da atividade comercial. Veja aqui um desenho, né, de uma cidade egípcia, né, com a sua população aí, ó, na vida cotidiana intensa ali. Aí vejam, os camponeses eram chamados de felás, né? Era a maior parte da população e trabalhavam produzindo ali, ó, o trigo, né, produzindo a cevada. Então eles faziam todo tipo de serviço. Eram eles que eram recrutados, né, para a construção de obras públicas, por exemplo, como a gente viu aqui, ó, eram periodicamente convocados a trabalhar em obras públicas, né, era a chamada corvéia. E os escravos, que eram obtidos principalmente por meio das guerras de conquista, né? Lembrando, eles começaram a se expandir, invadiam locais vizinhos e quando derrotavam aqueles vizinhos ali, transformavam aquela população que saiu perdedora ali na invasão, né, em escravos. Vejam, com relação à cultura, né, e à religião egípcia, né, a característica mais marcante da religião egípcia seria o culto à vida após a morte, né? Representado, por exemplo, nos rituais de mumificação. A gente falou disso na aula passada, né? Eles acreditavam na vida após a morte, então eles tinham a prática da mumificação. Observa aqui, ó, a gente tem a imagem de uma múmia, certo? O que era a múmia, né? Um corpo, né, que era preparado para ser conservado, né? E a gente explicou, né? Eles tiravam, né, alguns órgãos, né, colocavam em urnazinhas funerárias, porque eles acreditavam, eu vou mostrar uma imagem para vocês, né? Porque eles acreditavam que ao morrer o indivíduo deveria comparecer ao tribunal de Osíris, né, para ser julgado. Eu coloquei aqui a imagem, aqui é o tribunal de Osíris, né? Então a gente tem Osíris aqui, ó, a principal divindade aqui, e aqui não dá para ver, mas aqui, ó, tem a imagem, né, de um camarada, né, com uma balança. E essa balança, dá uma ampliada aí, Juninho, pronto. No cantinho esquerdo aí da tela, vocês veem, né, uma balança. E o que era aquela balança? A gente tem ali, ó, eles pesavam, né, acreditavam que se pesava o coração do indivíduo com uma pena. Se ele fosse, né, no mesmo peso ali, o mais leve, ele era considerado um indivíduo puro, né, honesto, decente ali, e ele ganhava o direito de voltar à vida. Por isso que eles mumificavam os corpos, né? Porque eles acreditavam que a alma subia ali, né, para ser julgada, sendo considerado inocente, né, ou não tão pecaminoso, ela voltava, né, para o corpo e ele ganhava a vida de novo, né? Então daí a crença, né, egípcia. Aí vejam, a outra questão, né? A religião egípcia é marcada pelo politeísmo e pelo antroposomorfismo. Vou explicar o que é isso. Politeísmo, vários deuses, acreditavam em vários deuses, né? Tinha aí o Osíris, a Ísis, o Sete, né? A Sekhmet, né? Então a Bastete, né? Então, e o antroposomorfismo, antropo, homem, zo, animal. Morfismo ali está ligado à forma, né? Então, deuses com formas humanas, né? E animais ao mesmo tempo. Então, observa aqui, ó, camarada aqui, ó, com a cabeça, né, de falcão, ó, e o corpo humano, né? Então a gente tinha aí essas divindades, né, egípcias, né, que elas tinham essa aparência. Então aqui a gente tem, ó, no caso aqui, ó, Osíris, então Ra, certo? E aqui Anubis, né? Aqui a gente tem uma imagem da deusa Ísis. E aqui a gente tem um dos mitos, né, onde uma grande divindade aqui, ela se alimentando aqui do sol. Então, eles acreditavam na existência, né, de vários deuses, ok? Outra coisa, devido a essa questão religiosa, eles, principalmente a questão da mumificação, eles foram, né, ali investigando os corpos, né, e descobriram ali várias técnicas medicinais, como por exemplo, eles já tratavam fraturas,
eles já usavam anestésico, né? Usavam algumas ervas, né? Que eles misturavam algumas ervas que davam um poder anestésico. Acredita-se, né, que eles já fabricavam cerveja, professor, já fabricavam cervejinha, né? Nasceu Cervejinha aí. que é utilizada aí para regrar aí o final de semana da galera todinha, né? A cervejinha ali com uma carnezinha de sol, é um negócio gostosinho, né? Então, ó, mais detalhe, viu? Isso para quem pode beber, viu? Vocês ainda não podem fazer isso não, né? Para dizer, não, o professor está incentivando a gente a tomar cerveja, de jeito nenhum. Fica o registro aí, ok? Então, e realizavam, ó, pequenas cirurgias. Descobriam que eles realizavam cirurgia de catarata, veja só, professor. A catarata é uma doença, né, que ela atinge, né, os olhos, né, e a pessoa vai ficando cega. E eles já realizavam cirurgia de catarata, né, nesse momento. Então veja que sociedade, né, avançada tecnicamente, né, e medicinalmente falando, né. Fora isso, né, eles tinham ervas, né, para vários tipos, né, de doenças. Por exemplo, eles costumavam já utilizavam o cânhamo, né? O cânhamo, que é uma planta, né, parente aí da cannabis, né? Que a gente conhece como a maconha. Então eles utilizavam o cânhamo como forma, por exemplo, de ajudar as mulheres também durante aquele período das cólicas menstruais, né? Então usavam o cânhamo para evitar ali cólicas menstruais. Essa técnica, inclusive, foi utilizada bem mais na frente, né, pela rainha Vitória da Inglaterra, né? Ela usava ali o cânhamo como técnica, né, de combate às cólicas menstruais. Veja, então a morte estava muito presente na cultura egípcia, de forma, né, que isso se constituiu como um legado arquitetônico, as pirâmides. A gente falou aqui nas aulas passadas que as pirâmides, elas eram o quê? Grandes túmulos para os faraós. Então, o faraó, ele era mumificado, colocado dentro de um sarcófago, que era tipo um caixão, né? Todo feito em metal, né? E com metais preciosos e pedras preciosas. Colocavam ele e sepultavam dentro aqui das pirâmides. E, dentro da perspectiva literária, eles redigiram aí o livro dos mortos, né? Devido a toda essa questão da valorização da vida após a morte. Para a gente encerrar, que o nosso tempo já esgotou aqui, ó, a pergunta do professor, escrita egípcia, era escrita hieroglífica, né? E bem complexa, mas com o passar do tempo ela vai sendo simplificada, se traduzindo aí, ó, na escrita hierática, que era de uso dos sacerdotes, e a escrita demótica, né, que era utilizada pela população de forma geral, né? A gente já falou dos deuses, né? A principal divindade era o deus Ra, certo? O Sol, mas a gente já falou disso aqui. E, por fim, gente, aponta o celular aí para o QR Code ao lado, você vai assistir um vídeo, né, ligado ao tema da aula de forma complementar. No mais é isso. Finalizamos aí a parte, né, da história do Egito. Próxima aula a gente já chega aqui com outro povo da antiguidade para vocês. Valeu, Jessiquinha. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. E vamos nos despedir porque sextou e a gente vai sair de novo na egípcia.